Bom, quero trazer agora mais um debate aqui, um giro para o nosso quintal. Falar um pouquinho de como o governo federal está começando esse ano de 2024. O presidente iniciou a agenda de viagens pelo país, lá pelo Nordeste. Ele assinou um acordo de parceria pelo Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia mais cedo e agora já está no Recife. É isso que vai contar para a gente o André Anelli. Fala, Anelli, um pouquinho dessa agenda do presidente e o que ele deve fazer ali em Pernambuco também. Bem-vindo. Isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Na capital pernambucana, o presidente Lula participa amanhã da transferência do Comando Militar do Nordeste. E aí a gente antecipa também, já adiantando inclusive, a agenda dos próximos dias, mas não sem antes falar da agenda que começou na região Nordeste, lá na região de Salvador, na capital baiana. Lula participou da implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, justamente ali então na capital do estado. Durante o discurso, o presidente elogiou o crescimento econômico da China, que, segundo ele, é consequência do investimento do país asiático em educação. Logo depois, Lula lamentou a falta de investimento no setor aqui no Brasil ao longo dos anos e lembrou mais uma vez o que ele chama de demora na criação da primeira universidade do país, que de fato acabou ocorrendo só no século XX. Essas declarações, elas têm sido recorrentes desde a campanha presidencial em 2022. O presidente Lula já repetiu esse discurso diversas vezes. Mas no dia de hoje, ao comentar novamente esse assunto, o presidente culpou o que considera a elite brasileira pelo atraso educacional do país. A elite brasileira nunca teve intenção de educar o nosso povo. Eu digo isso repetidas vezes e vou dizer o porquê. Esse país foi descoberto em 1500. A América Espanhola foi descoberta em 1498, 8 anos antes. Em 1554, o Peru já tinha a primeira universidade dele. E a nossa primeira só veio em 1920, 420 anos depois da descoberta. Esse discurso faz parte de uma série, então, de agendas do presidente Lula no Nordeste. Essa série que começou, então, no dia de hoje. Agora sim, né, Evandro? Falando da agenda dos próximos dias. Além do acordo para a implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia, já no dia de hoje também, Lula inaugurou a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que fica no município de Paulo Afonso. E a agenda se encerrando hoje com a visita à refinaria de Abreu e Lima, em Ipojuca, Pernambuco. Já amanhã, agora sim, então, adiantando a agenda do presidente Lula para essa sexta-feira, ele vai participar da cerimônia de troca do Comando Militar do Nordeste, no Recife, como eu disse agora há pouco. É o primeiro compromisso dele na capital pernambucana. Em seguida, ele embarca para Fortaleza, no Ceará, onde lança a pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lembrando que um dos principais planos do presidente Lula para 2024 é justamente fazer diversas viagens pelo Brasil. Nesse caso, participando de obras de lançamento ou de inauguração do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Colocou toda a agenda para nós aqui, aquela que vai acontecer, aquela que já aconteceu. Presidente, falando sobre educação na Bahia, eu quero tocar num ponto com vocês também sobre essa campanha do governo federal em cima da refinaria Abreu e Lima, né, que já esteve envolvida em escândalos de corrupção lá atrás e que agora o governo, de alguma forma, quer retomar o protagonismo sobre essa refinaria. Por onde vocês querem começar? Por onde você quiser, só tem má notícia aí. Por quê, Luiz Felipe Dávila? Por duas razões. A primeira questão da educação. Primeiro, Lula não sabe nem a história do Brasil, porque as primeiras universidades do Brasil foram criadas por Dom João, quando chegou ao Brasil em 1808, a Escola de Medicina, a Escola de Direito e a Escola de Belas Artes. Então, não, tem nada a ver com o que ele está falando lá. Mas ele estava falando em universidade, não em faculdade. Calma aí. A faculdade, estou falando ensino superior, não vem com essa história de universidade e faculdade. Sim, mas é diferente. Foi criado, o ensino superior no Brasil foi criado em contexto em 1808. Mas ele falou da primeira universidade
universidade no Peru e ele falou da primeira universidade aqui. É inacreditável. É isso aí. Não, mas é verdade. Foi criada a primeira o curso superior no Brasil em 1808, não foi em 1920. Segundo ponto, esse descaso com a educação no Brasil é culpa dos governos e da sociedade, que nunca levaram a educação brasileira a sério. Porque se tivesse levado a educação brasileira a sério desde o começo, nós não teríamos esses índices vergonhosos. Ou você acha que é dos 500 anos de história que o Brasil está no PISA no último quartil? Tem nada a ver. Cada um tem a sua responsabilidade nesse jogo. E nós não conseguimos melhorar a qualidade da educação. Nós tivemos um grande avanço na educação no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, quando teve a inclusão das crianças nas escolas. Pela primeira vez, o Brasil tinha mais de 90% das crianças matriculadas nas escolas. E depois de lá, que nós tínhamos de olhar para a qualidade da educação, todo mundo deixou de lado. E nesse tempo, o PT governou o Brasil durante 20 anos, tá bom? E aí, como é que tá? O que fez? Como é que os indicadores mostram a educação? É uma vergonha a educação no Brasil. Nós deveríamos tratar isso como prioridade nacional. E nós não vamos melhorar a qualidade do ensino com esse corporativismo da educação, ditando regras e não se preocupando com a qualidade da educação e só com benefícios. O Brasil está numa cilada da péssima educação. Então, essa é a questão da educação. Abreu e Lima, a refinaria mais cara do mundo, o símbolo da vergonha, da Lava Jato, dos escândalos de corrupção. E mais, símbolo de uma coisa que a Petrobras não deveria estar se metendo, que é o refino de petróleo. Devia se preocupar com exploração e produção de petróleo, mas não com o refino. O refino devia estar na mão da iniciativa privada, como sempre deveria estar. Então, assim, dois erros desastrosos que mostram um governo que não se importa com a educação e que continua a insistir nesse poder interventor do Estado em áreas em que o Estado não deveria se meter. Fábio Piperno. Bom, aí são muitas coisas. Então, primeiro, de fato, o ensino superior no Brasil começa com Dom João VI. As universidades, elas nascem já no século XX. Então, são coisas diferentes. Segunda coisa, eu também, veja, o PT não governou 20 anos, foram 14, 13 lá atrás e mais um agora. No estado do Ceará, por exemplo, 70% do tempo, né? 13 mais um, 14, isso é diferente. 2 mandatos do Lula e 2 da Dilma? E mais agora? Mas, não, 2 mandatos do Lula, 8. Menos de 1,5 da Dilma. Né? Até porque depois foi o Temer. E aí depois o Bolsonaro e mais um agora. 14 mais 1, 15 anos, vai. 14, dá 14,5. Até porque a Dilma ficou até abril. Bom, aí tem, por exemplo, experiências como as do Ceará. Era o governo do PT. O primeiro do PDT, depois do PT. Muito bem sucedidos. Agora, realmente, nacionalmente, o Brasil vai mal. Até porque, vamos lá, né? Uma coisa que a gente tem que admitir. Esse país demorou muito para fazer um monte de coisa, até porque as elites do Brasil, durante muito tempo, foram perversas. Esse foi o último país do continente que terminou com a chaga da escravidão. Então, tudo começou atrasado aqui. Agora, e eu também sou eu sou um grande admirador do que aconteceu no período Fernando Henrique em relação à educação, é verdade. Houve, sim, um avanço muito grande e o Brasil deve um tributo aí à dona Ruth Cardoso, o ministro Paulo Renato, enfim. Mas, sobre Abreu e Lima, ela foi realmente um vexame, foi uma vergonha para o Brasil, tudo que aconteceu lá, mas aí que está o negócio. A partir do momento que se decide que essas refinarias, que o país vai continuar refinando o petróleo, não tem sentido também a refinaria ficar pelo meio. Então, de um ano para cá, o Brasil aumentou demais a capacidade de refino, é importante que se diga isso, e agora tem na refinaria de Abreu e Lima a possibilidade de aumentar mais ainda. Ela tem um pedaço pronto, então o que vai acontecer agora é terminar o outro pedaço e, consequentemente, refinar mais. Aliás, os países, a maior empresa petrolífera do mundo, né, a saudita Aramco, ela também refina, quer dizer, assim como outras grandes petroleiras lá da região. Então, a maior petroleira do mundo, uma petroleira estatal, ela também refina. Por que a Petrobras não pode fazer a mesma coisa, sendo que a refinaria é dela? O Davi Laquita já está se manifestando. O Gustavo Segre, diga. Eu não entro no mérito da refineria, mas eu gostaria de abordar outro assunto. Talvez, pelo ímpeto do discurso,
o presidente se atrapalha um pouco na questão das contas, né? Porque era 1.500, 1.498 e a diferença é de 8 anos. Não, mas ele acertou a diferença, porque então, foi 492. Cristóvão Colombo chega nas Bahamas, então o presidente talvez errou no número. Não, mas ele menciona 1.498 menos 1.500 dá 8. Não dá 8, dá 2, mas tudo bem. A outra situação tem a ver com quando você avalia questões vinculadas à discursiva educacional, é maravilhoso. Todo mundo está de festa porque vamos melhorar a saúde e a educação. Os indicadores mostram que o governo do PT não foi eficiente nessa situação. Não foi. Nos 14, 13, 12, 15, bota a quantidade de anos que quiser. Não foi eficiente. Mas e quando a gente fala sobre Abreu e Lima, do ponto de vista do que a gente passa para a sociedade, como voltar a essa refineria, devemos lembrar que o primeiro orçamento para a produção dessa refineria, para a instalação dessa refineria, não interessa o número efetivo, era uma unidade. Terminou sendo 20. Quer dizer que foi 20 vezes mais da inicial proposta de valores. E esses 19, 20 vezes mais, a maioria foi corrupção. Então você está mostrando, dizendo, ó, nós que tivemos atos de corrupção nisso, voltamos de novo no mesmo lugar. Não ajuda socialmente.